Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelto Baldin, você já me conhece, sou coordenador geral do EAD, do curso de Administração EAD e do curso de Design Gráfico. Passando hoje para falar com vocês a respeito da avaliação N3 que acontece na próxima semana. Tem algumas pessoas com dúvida ainda sobre como funciona isso, então só para alinhar com vocês, equalizar esse conhecimento, eu gravei este vídeo e estou encaminhando para que vocês possam assisti-lo e tirar suas dúvidas aí relativas. Bom, para a gente falar sobre N3, a gente tem que voltar um pouco antes da pandemia para vocês entenderem o mecanismo de avaliação da faculdade americana, tá? Então, vamos lá. Na faculdade americana, nós temos 3 mecanismos de avaliação. Uma grande parte de vocês já conhece, acho que o pessoal que está aí nos primeiros períodos apenas, que tem um pouco mais de dificuldade, por não terem experienciado essa metodologia, essa sistemática lá no passado, tá? Vou fazer um parênteses já aqui, todo esse processo essa sistemática de avaliação que eu vou apresentar, que eu vou comentar aqui com vocês, ela está descrita no nosso manual do aluno. Manual do aluno, por favor, em caso de dúvidas, sempre dê uma olhada no manual do aluno, porque lá tem todas as situações que já aconteceram, que podem vir a acontecer, já foram pensadas, né? E a gente tem lá toda essa situação que envolve vocês, o processo de avaliação, de trancamento, de cancelamento, de entrada na faculdade, de HER, ou seja, de todas as de TCC, de estágio, tudo que envolve a vida do aluno está lá no manual do aluno. Então não deixe de ter o manual do aluno, está lá em documentos e manuais, tá? Porque ali você tira grande parte das dúvidas que eventualmente você tem. Voltando um pouquinho sobre a questão da N1, da N2 e N3, são 3 mecanismos de avaliação. N1 é sempre chamado de avaliação do professor e ela tem um peso de 50%. A N2 a gente chama de avaliação colegiada e ela na verdade é uma semana de provas. Fazer um parênteses aqui, tá? Desde que começou a pandemia nós não temos realizado a N2 por uma série de questões relacionadas à logística dos alunos e tudo mais. E 3, a N3, que é a avaliação integradora, tá? Os pesos, né? 50%, 30%, 20%, tá bom? Então, o que é a avaliação integradora? O que é a N3? A N3 é uma avaliação que acontece num único dia para um grupo de cursos ao longo do semestre, onde você vai ser avaliado em relação aos conhecimentos que você vem absorvendo ao longo da realização do seu curso, tá? Ela é uma avaliação que o MEC chama, né, que nós chamamos também de avaliação continuada, porque ela é uma avaliação pensada para ir agregando, né, etapas ao longo do curso. Então, o seu curso, por exemplo, é um curso de administração de 4 anos, lá no primeiro período você faz essa avaliação, você faz no segundo, com conhecimentos adquiridos no primeiro mais os conhecimentos adquiridos no segundo, você faz o terceiro com o conhecimento do primeiro mais segundo mais terceiro, e assim sucessivamente. Mesma coisa nos cursos de tecnologias, né, mas seria um pouco mais enxuto. Bom, a N3 não vinha acontecendo desde o início da pandemia, mas ela voltou nesse semestre porque nós conseguimos, a Faculdade Americana conseguiu criar toda uma sistemática, né, de tecnologia para a aplicação dessa avaliação. Essa avaliação é muito importante porque ela nos dá orientadores, né, indicadores, melhor dizendo, que vão nos orientar a melhorar o processo de ensino-aprendizagem, tá? A partir da análise do resultado dessas avaliações e da performance de vocês ao longo dessas avaliações, a gente consegue ir retroalimentando o processo de ensino-aprendizagem e fazendo ajustes para ele ficar cada vez mais legal, mais eficaz, mais eficiente, tá certo? Bom, nesse semestre em especial nós teremos então N1 e N3, tá? A N1 nesse semestre vale 80% da sua nota. A N3 vale 20% da sua nota. Então, quando a gente for fechar a média lá no final do semestre, tudo que seu professor deu ao longo do semestre, tá? Ele vai valer 80% da sua média, tá bom? Isso vai estar lá dentro da sua aba de notas
dentro do sistema de notas N1, onde você tem todo o detalhamento do que foi feito, que nota você tirou, né, e quanto que aquilo pesou dentro da composição da sua média, tá certo? A N3 vale 20%, tá? Como é a N3? Então eu vou falar da prova em si, não da prova como ela vai acontecer, já já a gente fala sobre isso. A prova N3 ela é uma prova de 30 questões, é uma prova para ser realizada ao longo de uma noite toda, tá? Para o pessoal que estuda à noite, naturalmente, de um período todo de aulas, né? Ou seja, no nosso caso, das 7 da noite até as 10 horas, 10h10, na verdade, tá? Então ela é pensada para isso, é uma prova com 30 questões. Sendo que, das 30 questões 27 delas são objetivas, perdão, quase que eu falo uma bobagem aqui. São objetivas, onde você vai ter o enunciado da questão e algumas alternativas, sendo que sempre apenas uma alternativa é a correta, tá? Isso a gente chama de avaliações padrão ENAD, porque o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior, ele é nesse formato. Então, as 27 questões das 30 são objetivas, são desenvolvidas dentro de um padrão ENAD, tá certo? Bom, as últimas 3 questões da prova são questões dissertativas, são aquelas questões que você vai precisar redigir, tá bom? Muito bem, essa é a prova N3, tá? Dentro dessa prova N3, a gente vai medir N facetas do seu conhecimento, tá bom? Desde conhecimentos gerais, tá? Até conhecimentos específicos relacionados com o curso em si, com as disciplinas do curso, tá bom? Vocês vão ver ao longo dessas 30 questões uma série de assuntos diferentes para a gente poder avaliar a absorção do seu conhecimento ao longo dos semestres, tá? Essa é a avaliação N3. Vamos falar um pouquinho sobre como que a avaliação N3 vai acontecer, né, na próxima semana. Para o pessoal de administração EAD, você já deve ter visto o calendário, isso foi amplamente divulgado, vai acontecer no dia 4 de maio, tá certo? 4 de maio. Para o pessoal de design gráfico, vai acontecer no dia 5 de maio, tá bom? Então, assim, ó, pessoal, galera de administração, né, dia 4 de maio. 4 de maio, também conhecido como terça-feira da semana que vem, tá bom? E para o pessoal de design gráfico, dia 5 de maio, tá bom? Dia 5 de maio, ou quarta-feira da semana que vem, da próxima semana. Como que vai acontecer? No dia da sua prova, quando você entrar no portal, vai aparecer lá já uma informação falando que você tem que fazer a avaliação N3 e com orientações. O pessoal do TI da Faculdade Americana também está providenciando um tutorial que vai ser encaminhado para todos os alunos via portal, para que todo mundo possa ter ciência de como que é a operação do sistema dentro do portal para a realização da prova, que vai ser muito simples pelo que eu já vi, tá bom? Então, assim, entrando dentro do portal, você vai ter lá uma informação falando, olha, só você tem que fazer a sua avaliação N3, tá? Siga as orientações e realize a prova. Algumas dicas que eu dou para vocês, tá? Primeira questão, primeira coisa importante, você vai ter as questões, as alternativas, e depois vai ter um gabarito para lançar, igual se fosse presencialmente. Presencialmente também é assim, a gente entrega sempre para vocês a folha de questões, o caderno de questões e o gabarito separado, onde você tem que, né, preencher, né, todas as alternativas que você selecionou. Então a questão 1 é a alternativa A, a questão 2 é a alternativa B, a questão 3 é a alternativa C, e aí nesse gabarito você vai colocando. O que eu recomendo que você faça? Tudo isso vai ser online, né? Faça num rascunho primeiro, com calma, etc. Considere o tempo que você tem, que lembra, a gente falou, são 3 horas de prova, pelo menos 3 horas de prova, pode ser até que seja um pouquinho mais. Mas considere o tempo que você tem à disposição, tá? Faça num rascunho esse seu gabarito. Olha, a hora que você terminar, você pega, né? Repassa as questões, verifica se o gabarito está ok, aí passa para o sistema,
tá bom? Sempre considerando o tempo de realização da prova. O próprio pessoal do TI está desenvolvendo um reloginho que vai mostrar para vocês quando estiver faltando lá 30 minutos para a finalização da prova, para que vocês não percam, né, o prazo de entrega dessas avaliações, tá certo? Bom, basicamente isso é a N3, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida adicional a respeito da N3, mandem por e-mail para mim que eu vou responder. Algumas questões que eu já respondo de imediato. Ah, todo mundo precisa fazer N3? Sim. Eu estou fazendo adaptação, etc. Preciso fazer N3? Sim, tá? Então, faça a prova. Entre no portal, realize sua prova, tá? Sucesso, boa sorte para todo mundo. As provas não são difíceis, né? As provas são simples, elas consideram o grau de conhecimento, né, agregado ao longo dos semestres, então vocês vão tirar de letra, tá bom? Boa sorte para todo mundo, um abraço e a gente vai se falando.